Diante do Senhor, nessa escola bíblica dominical, neste culto que já está sendo apresentado ao Senhor, e desde já, Senhor Deus, nós suplicamos ao Senhor, derrama Tua graça sobre nós, Aleluia. abundantemente. Glória a Deus. Venha, Senhor Deus, pelo meio do Teu Santo Espírito, se mover no meio de nós, onde nós iremos, Senhor Deus, Aleluia. imergir na Tua palavra, Louvado seja. aprendendo, Senhor Deus, de fato, a entender o tempo que nós estamos vivendo, a compreender, Senhor, a qual momento nós estamos vivendo dentro da história, e o que nós precisamos estar atento, como das ferramentas, aliás, como algo que é extremamente necessário para a sobrevivência de um cristão, que é a oração. Que o Senhor, por meio do Santo Espírito, ilumine as nossas mentes, reaviva a Tua obra, aviva a Tua obra, Senhor. Aleluia. Em tempos de tanta apostasia, te damos graças, bendito seja o Teu nome, que assim seja, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, dentro desse acróstico que foi apresentado, oração, restauração e esperança, tem o acróstico ORE ao lado. E nós sabemos que a oração, ela é a ferramenta a qual, eu digo ferramenta, não sei, para simplificar, é o meio pelo qual o Senhor Deus deixou dentro da sua soberania, onde o homem tem nessa sua liberdade de orar ao Senhor e o Senhor se manifestar. Dentro da sua soberania, Ele deixou a oração para o homem. E nós precisamos entender um pouco esta função, essa dádiva do Senhor, que é a oração. Então eu proponho aos irmãos nessa manhã, nesse estudo que nós iremos fazer, os princípios da oração, os princípios de uma oração bíblica. Aleluia. Em Lucas capítulo 11, os apóstolos, os discípulos de Jesus, dizem a ele, assim que ele estava orando, ao terminar de orar, eles chegam ao Senhor Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a orar. E nós estamos falando de homens que pelo menos 3 vezes ao dia eles oravam. A história dos judeus, os costumes judaicos eram assim. Nós temos às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, horários onde eles tinham o costume de estar orando. Então, irmãos, eu quero citar aqui 7 princípios de uma oração bíblica. Então vamos começar, porque temos bastante coisa para estar apresentando. Se for possível apresentar os versículos no Data Show, isso facilita bastante. Eu não sei se tem, mas se não tiver, irmãos, você anote, porque são vários textos para que nós possamos estar dando andamento. Eu gostaria de primeiro princípio. Irmãos, nós precisamos ter um lugar para orar a sós com Deus. Nós precisamos separar um lugar para orar a sós com Deus. Em Lucas capítulo 5, eu quero deixar aberto aqui, Lucas capítulo 5, versículo 16, vai dizer algo a respeito do Senhor Jesus, nesta aplicação dele. Lucas capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A versão que nós estamos usando aqui é ao meio da revista atualizada. Então, o Senhor Jesus aqui, ele se retirava para lugares solitários e orava. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, também vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ele tinha esse costume de orar a sós. E mais do que isso, aqui ele vai nos ensinar em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nós devemos fazer a mesma coisa. E ele diz assim: tu, porém, quando orares,
entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te compensará. Irmãos, nós podemos observar este primeiro princípio da oração. Precisamos ter um lugar para estar a sós com Deus. Você precisa ter este lugar para estar a sós com Deus. Nós sabemos que temos aí, diante da nossa realidade do dia a dia, muitos chegam à noite ou de manhã, não importa. Você precisa ter um lugar para se retirar a sós com Deus. Nós precisamos ter este lugar. Você precisa pedir ao Senhor te dar essa inspiração. Você precisa pedir ao Senhor que te dê sabedoria para ter este momento a sós com Ele. Nós observamos que o Senhor Jesus, Ele se retirava aos montes para fazer isso. E um dos princípios é exatamente esse. Não que o monte tenha algo espiritual, de maneira nenhuma, porque aqui ele nos direciona a estar num quarto fechado. Ele está dizendo um lugar de intimidade, um lugar que você está à vontade para estar falando com o Senhor Deus. Aleluia, glória a Deus. O segundo princípio que eu quero passar para os irmãos é tempo. Você precisa planejar um tempo. Você precisa na sua agenda diária. Nós não temos como saber como vai ser este nosso dia a dia, mas dentro dessa logística do mundo contemporâneo, da nossa vida moderna, você tem noção de como é a sua semana. Então você deve planejar um horário para estar orando. Em Marcos, capítulo 1, versículo de 35 a 39. Marcos, capítulo 1, versículo de 35 a 39. Marcos capítulo 1, de 35 a 39, vai dizer assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo demônios. Você pode observar que o Senhor tinha um horário para fazer isso. Você pode observar que além dele se separar, ele escolheu o horário de madrugada. Muitas vezes você vai ver o Senhor Jesus orando nas madrugadas, porque durante o dia para ele era praticamente isso impossível, diante da multidão que o seguia. Então o Senhor Jesus tinha esse costume de orar de madrugada, mas isso não é uma regra. Você pode separar o horário de manhã, se para você for melhor, ou mais à noite. O que você precisa fazer e eu precisamos fazer é planejar este horário. Eu quero ler aqui um comentário de John Piper, e você pode ver esse comentário no YouTube. Ele diz assim: separe um tempo e um lugar a cada dia, e não deixe por nada. Ele repete dizendo: separe um tempo e um lugar a cada dia, e não deixe por nada. O diabo derrota a maioria das orações antes que elas aconteçam, porque não planejamos. Se você não se planeja, acredite, eu estou há muito tempo nisso. Eu agi dessa maneira muito tempo, e o diabo odeia a mim e odeia a minha vida de oração. Vocês não acreditariam quantas coisas boas me impedem de orar. Não é o pecado não me impede de orar, a justiça me impede de orar. Responder e-mails santos e outras coisas santas, conferir apenas mais uma notícia relevante pela qual orar,
em qualquer que seja o serviço de notícias que você acesse. Não é o mal que nos impede de orar, são as coisas boas, e ele está camuflado até a raiz. Então escolha um lugar e um período e esteja lá. O que ele diz aqui é o que nos impede, não são problemas do dia a dia, não, são aquele Facebook que você quer ver as notícias boas do dia, são aqueles vídeos do YouTube que você quer ver, são vídeos dentro da nossa comunidade, são pequenas pregações, são pequenos vídeos de notícias de irmãos, e você está tão envolvido, nós estamos tão envolvidos com isso, e se não atentarmos para esse planejamento, você gastou 1 a 2 horas, ao invés de estar a sós com Deus, você estava vendo coisas boas, e aí nós estamos numa geração que não tem intimidade mais com Deus. Para o Senhor Jesus, a oração de madrugada era certamente, havia estes 2 princípios anteriores. Primeiro, ambiente. Monte é lugar que se apresenta, que se representa estar a sós, ter liberdade para se expressar, clamar, chorar, se abrir. O monte é estar disponível somente para o Senhor, é dar prioridade a estar somente com Ele. Escolha este lugar, seja onde for, para estar a sós. O quarto é lugar de intimidade, é lugar de se despir diante do Senhor em suas misérias, é deixar os títulos, as posições e estar em um estado de total entrega, é gerar intimidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O terceiro princípio, e talvez um dos que é mais falho nos dias de hoje, é a confissão, é o pedir perdão. No nosso caso, este princípio é acrescentado, pois somos pecadores, ao contrário do Senhor Jesus, que não tinha pecado. Devemos praticar a confissão de pecados antes de nos apresentar na presença do Senhor. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, vai dizer assim: não há justo, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, vai nos direcionar a um princípio de estar tendo um relacionamento de intimidade com Deus. Se o meu povo, ele está dizendo o povo dele, ele não está falando de outro povo, ele está falando do povo dele, ele está falando do povo escolhido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. O Senhor Deus é o Senhor de princípios, é o Senhor de relacionamento. Existem meios, o Senhor deixou bem claro nas Sagradas Escrituras como que Ele quer se relacionar conosco. Aliás, a Bíblia Sagrada inteira, desde Gênesis a Apocalipse, está falando de Deus querendo se relacionar com os homens. Enquanto estamos aqui, precisamos entender que a maneira de se relacionar com Ele é por meio da oração e logicamente em comunhão com os irmãos. Veja, irmãos, existem princípios para se apresentar ao Senhor, e o primeiro deles é se humilhar, clamando por Ele, buscando de todo o coração. Sem isso, o Senhor não ouvirá nossas orações, e quando Ele ouvir, primeiro Ele precisa nos perdoar. Tenho que buscá-lo de todo o coração, que prepara lugar, separe um tempo, se humilha e encontrará os ouvidos do Senhor atentos a nós. Vou repetir: tenho que buscá-lo de todo o coração, que preparar um lugar, separar um tempo e se humilhar, nós encontraremos os ouvidos do Senhor atentos a nós. Em Jeremias 29, 12 a 13, vai dizer assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o coração. Irmãos, sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimento não há como eu me aproximar do Senhor. É uma ilusão acharmos que podemos chegar diante do Senhor sem abrir o nosso coração, sem estar transparente com Ele diante daquilo que fizemos, diante daquilo que somos. Precisamos entender que o arrependimento nos leva para a posição que nós somos. E qual é a posição? Nós somos pecadores e dependemos diariamente da graça do Senhor. Amém. Quando o homem não pede perdão mais, ele começa a querer levantar o altar dele abaixado do Senhor Deus. Amém. É no arrependimento, é na humilhação que nós sempre iremos entender quem nós somos e para onde nós estamos indo e a quem estamos seguindo e o porquê precisamos de um Salvador. Atos capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Essa palavra arrependimento, ela precisa estar dentro da oração. Já disse para os irmãos aqui, primeiro eu preciso me humilhar diante do Senhor, eu preciso fazer uma avaliação. Não há um justo sequer que não tenha pecados. Nós precisamos fazer essa avaliação diante do Senhor. Certa vez na igreja, um pastor de fora veio pregar na igreja, e a nossa oração, na intercessão, o início do culto foi feito com confissões de pecados, se humilhando diante do Senhor. E a parte, depois ele me chamou, eu falei assim: pastor, me chamou muita atenção, vocês chegaram diante do Senhor já se humilhando, pedindo perdão. Isso chamou a atenção de um pastor, mas isso não deveria chamar a atenção, isso tem que ser rotineiro, isso tem que ser diário, isso não pode ser uma coisa esporádica. Vamos aprender com Davi. Enquanto ele escondia os seus pecados, ele estava doente, mas depois que confessou, sentiu um refúgio, um refrigério em sua alma. Pode deixar aberto aí Salmos 32, versículos de 1 a 5. E hoje nós vemos, cada dia que passa, irmãos, me ouça, a apostasia não é algo que acontece da noite para o dia. A apostasia é algo que acontece ao longo da caminhada, quando não se tem mais a noção de ter essa intimidade com Deus, de pedir perdão, de ter noção do pecado. É deixar o pecado tomar um lugar, e aí você não tem mais relacionamento com Deus, você se torna um religioso. Eu vou repetir isso: aqueles que não têm esse tipo de relacionamento, de se autoavaliar, eles se tornam religiosos, se tornam fariseus, são excelentes no que falam, mas na sua contrição eles esquecem de olhar para si. Eles ensinam as pessoas a olharem para si, mas esquecem de olhar para si mesmo. Vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribuiu iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio ou de verão. Você pode observar que a angústia, a opressão, a tristeza é fruto de um coração que está carregando coisas, está carregando entulhos. É necessário confessar os pecados, é necessário confessar as suas fraquezas, é necessário estar a sós com Deus, falando das suas misérias. Louvado seja o nome do Senhor. A nação cristã está doente porque está vivendo no pecado,
escondendo o pecado. A cura está em confessar os pecados. Em Tiago capítulo 5, versículo 16 vai falar sobre isso. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Pergunto aos irmãos, se tem algo que a igreja pode oferecer para este mundo, que o mundo não pode oferecer. Digo aos irmãos, primeiro, graça. Segundo, oração. Está disposto a ouvir e orar pelas almas que estão morrendo em suas angústias, estão padecendo em seus pecados. O quarto princípio da oração é gratidão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 a 18, vai nos deixar aqui este quarto princípio de uma oração bíblica. Vai dizer assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor Jesus, eu quero deixar aqui bem claro que você pode observar, eu vou citar algumas passagens, que tudo que o Senhor Jesus fazia, aliás, o que antecedia os milagres de Jesus, era o agradecimento a Ele ao Pai. Ele sempre, quando fazia uma oração, e você pode ler os evangelhos, e nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus, que Ele praticava esses princípios que nós estamos levantando aqui. O Senhor Jesus, na multiplicação dos pães e peixes, que está em João capítulo 6, versículo de 10 a 11, Jesus, antes do milagre acontecer, deu graças ao Pai. Vejamos aí o que está escrito. Antes ele dava graças ao Pai, ele rendia essa graça. Eu vou explicar o que significa dar graças ao Pai. Em tudo dai graças. Disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Outra passagem que vai nos ajudar a entender esse momento antes de um milagre está na história de Lázaro. João capítulo 11, versículo 40. Você pode abrir aí, você vai ver isso também, versículo 40 adiante. O Senhor Jesus, só para fazer uma introdução, ele aparece no quarto dia para fazer nós sabemos desse milagre extraordinário, para que a glória de Deus seja manifesta. E aí, em João capítulo 11, versículo 40 diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia! Tiram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Irmãos, aqui eu quero deixar uma coisa muito importante, antes de mostrar esse terceiro momento de Jesus fazer agradecimento. Quando você vê a história de Charles Finney, irmãos, tem um momento da biografia dele que ele diz assim, que chegou um grupo de oração de mulheres e foi orar por ele. Ele era um crente descrente dentro da igreja, ele era um advogado, então ele era muito concentrado, ele era muito racional. E o que aconteceu num certo dia? As mulheres foram orar para ele, e ele disse: eu não quero a oração de vocês não. E ele respondeu: porque vocês não acreditam no que vocês oram. E foi desse momento em diante que ele teve este encontro com o Senhor Jesus no seu quarto, fechado, trancado no seu quarto, questionando e abrindo o coração ao Senhor, que ele recebeu ali um avivamento, que ele recebeu ali
realmente o poder do Espírito Santo, que ele foi avivado. O que eu quero dizer é que se você não crê na oração sua, aliás, eu quero deixar bem claro, sabe por que muitos irmãos não vêm no grupo de oração? Porque eles não acreditam naquilo que eles oram. Meu Deus, Eles não acreditam. Eles não acreditam como Jesus. Eu sei que tu me ouves. E deixa aqui para a meditação. Você acredita que o Senhor Deus tem ouvido a sua oração? Amém. Eu creio, Senhor. aleluia. Quantos homens e mulheres vão atrás de pastores, crentes, batizados, e querem acreditar na oração de um pastor, sendo que ele pode chegar diante do Senhor, e a justificativa muitas vezes é porque o Senhor é um homem de Deus. Não, você também é uma mulher de Deus, você precisa colocar a tua fé em prática. Fala, Aleluia, Deus. glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não podemos esquecer aqui na Santa Ceia, uma vez por mês aqui nós oramos, e Jesus em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, diz: e tendo dado graças, partiu o pão. A gratidão é princípio. Não tem como você ter relacionamento com o Senhor Deus se você não reconhece Ele em todas as coisas, se você não consegue perceber o Senhor desde o acordar da manhã até o entardecer, o anoitecer. Você não percebeu o que Deus fez, como Deus agiu durante o teu dia. Eu te digo, os teus olhos estão fechados para o reino de Deus. Essa pessoa não nasceu no Espírito. Quem nasceu no Espírito, ele vê o reino de Deus acontecendo. Aleluia. Irmãos, render graças a Deus é reconhecer sua soberania em toda ação, é lembrar que o poder não está na oração de quem faz, mas está em quem ouve. Aleluia. Eu vou repetir. Glória Irmãos, a Deus. render graças a Deus é reconhecer sua soberania em toda ação, é lembrar que o poder não está na oração de quem faz, mas está em quem ouve. Aleluia. O quinto princípio é a intercessão. O quinto princípio de uma oração bíblica é a intercessão. Podemos abrir em Efésios capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Dentro dessa oração que o apóstolo Paulo, ele vai desde o versículo 10, dizendo os princípios de você estar firme e na palavra ou na fé. Ele praticamente finaliza aí no versículo 18 e 19, pedindo oração, intercessão. E ele diz aqui: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, isto vigiando, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os irmãos, por toda a igreja. Um outro texto que vai nos ajudar mais ainda a entender a intercessão, e nós vamos ver nas Sagradas Escrituras que Jesus também intercedia, está em 1 Timóteo capítulo 2, mais um versículo para nos ajudar a entender. A intercessão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. A intercessão nos faz, ouça, preste atenção em mim. A oração do Pai Nosso, você não acha nenhum eu, você não acha nem a primeira pessoa do singular, nem a segunda, nem a terceira. Você acha a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural, nós, vós. Isso nos ensina muita coisa. Porque quando você intercede, você não está orando só pelas almas do mundo inteiro, pelas causas do mundo inteiro, você se inclui na oração também. Então, quando eu estou orando por alguém que está doente,
Eu estou orando no conjunto. Eu quero citar um exemplo. Se você ora por um parente seu que tem uma doença e você intercede ao Senhor por ele, mas você ter que entender que ele é uma referência de muitos outros irmãos que estão padecendo da mesma forma. A oração do Pai Nosso nos ensina que nós somos, a oração ela só vai ser ouvida no coletivo. Em Tiago capítulo 3, capítulo 4, quando fala pedis e não recebeis porque pedis mal, é porque a oração ela é egocêntrica, é para os prazeres próprios do homem. Nós sempre devemos entender que a intercessão nos ensina a sermos cristãos. Vou repetir: a prática da intercessão te ensina a entender a identidade de um servo de Cristo, que é o outro. Não existe cristianismo sem o outro. O cristianismo, a igreja é um corpo. O Senhor Jesus vai levar uma igreja, um corpo, não vai levar membros separados. Somos um corpo e é necessário a intercessão. Jesus intercedeu em favor de Pedro. Vamos ver isso em Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas capítulo 22, versículo 31. Vai dizer assim, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Sabe o que está acontecendo nesse tempo de apostasia? John Piper ele usa uma analogia para explicar isso. O que Satanás queria fazer, segundo John Piper, era colocá-lo na peneira e espremer Pedro naquela peneira. Espremer Pedro naquela peneira, é uma analogia, até ficar somente a fé e deixar Pedro. Porque o homem sem a fé, na volta do Senhor Jesus Cristo, nas promessas do Senhor Jesus, do mundo vindouro, porque os homens estão vivendo a sua fé aqui, e o que Jesus deixou bem claro é que Ele não é deste mundo, o nosso reino não é deste mundo. Então, se você quer trazer, se você quer viver, aliás, o reino de Cristo aqui, pensando nas coisas passageiras, você vai se frustrar na fé, não vai bater. Nós somos peregrinos. Aleluia. Como diz John MacArthur, ele vai dizer assim, John MacArthur, o cristão, ele tem que viver com os pés na terra e o coração no céu. Aleluia. Então, quando nós estamos intercedendo, quando nós estamos vivendo desta maneira, precisamos entender que o que Satanás e os seus demônios vão fazer com a igreja é passar nessa peneira. Tirou a fé dela, essa pessoa está acabada. Que possamos vigiar, irmãos. Precisamos interceder uns pelos outros. Em Atos 12, versículo de 4 a 5, Pedro ele tinha sido preso. E naquele momento o apóstolo Tiago tinha sido morto. Então em Atos capítulo 12, versículo de 4 a 5 vai dizer assim: tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma escolta dessa para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja a favor dele. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Toda honra, toda glória seja dada. Este é o nosso quinto princípio. Aliás, é isso mesmo. O quinto princípio da oração bíblica. Depois eu vou repetir no final. É a intercessão. Quando você está orando pela igreja, tenha certeza que o Senhor está cuidando das suas necessidades. Aleluia. Eu vou repetir isso. Quando você se coloca na disposição pela causa do reino de Cristo, quando você está orando pelo reino, pelas almas, o Senhor está cuidando das suas coisas, o Senhor está cuidando dos seus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja. O sexto princípio é a petição. E nós vamos aprender algo aqui muito importante na petição. Porque infelizmente os irmãos há de convir comigo que hoje a oração ela tem sido, algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não consigo orar 30 minutos. Que não, 30 minutos é muito, eu nunca consegui orar 30 minutos, já falaram isso para mim. Mas eu oro 10, 15 minutos, já não tem mais o que falar. Eu falei só, depois que você aprender 7 princípios de uma oração bíblica, 30 minutos é só a introdução, meu filho. Aleluia. Você vai ter tempo para orar, você vai ter muito motivo para orar. Aleluia. E o que acontece é que quando as pessoas elas caminham, viram um hábito de transformar a oração em uma lista de supermercado. E vamos entender o que seria uma oração de petição relevante, genuína. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Jesus também pediu ao Pai. Mas a petição não é impor a Deus o que você e eu queremos, como se fôssemos crianças mimadas. É pedir algo ao Senhor e terminar dizendo: seja feita a vossa vontade. Eu preciso entender que dentro da soberania de Deus, eu preciso confiar no sim e no não dele. Tem irmãos que não entenderam ainda. Deus falou não, ele está esperando a resposta de Deus. Quando você vai em Tiago capítulo 4, não precisa abrir, ali nos versos 13, ali vai falar sobre a fragilidade, o fracasso dos projetos humanos. E Tiago ele começa dizendo: vocês que ficam planejando, dizendo que vai fazer amanhã, ou eu vou fazer isso ou aquilo, daqui a um ano teremos lucro, nós iremos para a faculdade tal. Ei, ao invés disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Aleluia. Isso significa que dentro do teu pedido ao Senhor, você precisa entender a soberania de Deus. Glória a Deus. Se o Senhor quiser, me atende com isso. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor continuará sendo o meu Deus. O Senhor continuará sendo o seu soberano. E eu vou continuar confiando em Ti. Aleluia. A pergunta é: quando você pede algo para Deus, você já espera só o sim? Você tem que estar preparado para o não também. Porque muitas vezes nesta oração da petição, o Senhor quer nos ensinar muitas coisas. Aprenda a pedir, sempre dizendo: seja feita a tua vontade. Não podemos aqui, irmãos, de maneira alguma infiltrar na igreja a teologia da confissão positiva. Quer ficar determinando as coisas. Eu não determino nada, meu filho. Você e eu não temos esse poder para fazer isso. Eu determino, eu aconteço. Não, meu filho, você é pó. Aleluia. Você pede a Deus e espera. Aleluia. O sim e o não dele. Vejamos a oração de Jesus. O Senhor Jesus Cristo
olha como ele pediu ao Pai, em Lucas capítulo 22, versículo 39 em diante. Este é o sexto princípio de uma oração bíblica, e depois nós iremos para o último, estamos já encerrando. Lucas capítulo 22, versículo de 39 em diante. Irmãos, o Senhor Jesus está aqui no momento de mais sofrimento na vida dele. Angústia, eu falo sofrimento interior, angústia profunda. E ele vai orar ao Pai, e começa dizendo assim: e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Que cálice era esse, meu irmão? Era a ira de Deus que ele teria que beber. Seria esse cálice da ira, de todo o sofrimento que ele teria que carregar, desde o flagelo até a crucificação, passar pela morte. E ele diz ao Senhor, e aqui Jesus, nesses princípios que nós estamos dizendo, todos eles o Senhor Jesus aplicava. Eu preciso entender essa soberania. A soberania de Deus me traz paz. Você entende isso ou não? A soberania do Senhor nos traz paz. Glória a Deus. Independente do que aconteça, Ele tem o melhor para mim. Se me leva antes, se me leva, falo antes da minha percepção, Ele sabe de todas as coisas. Ele quer o melhor. Precisamos acreditar nisso. Então, quando você pedir algo ao Senhor, se for da tua vontade, mas eu estou querendo tanto aquilo, que o Senhor, não é possível que seja outra coisa. Irmãos, nós estamos falando de um Deus que abriu o mar vermelho. Nós estamos falando de um Deus que fez cordonizes sair do meio do mar, água brotar da rocha, pão, maná cair do céu. Irmãos, nós estamos falando que os meios que o Senhor usa não são os nossos. Por isso que o pedir exige fé, exige acreditar que o Senhor vai fazer do jeito dele, e não do jeito que eu quero. Por isso que nós devemos acreditar: seja feita a tua vontade. E para encerrar, o sétimo princípio de uma oração bíblica, ela precisa terminar com doxologia. O que significa isso? Quando você lê as cartas, você vai observar que a palavra doxologia, ela sempre tem no contexto ali de algumas, por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 5. Se puder colocar aí, Gálatas capítulo 1, versículo 5. Nós entendemos que sempre termina a glória a Deus eternamente, pelos séculos dos séculos, amém. Gálatas capítulo 1, versículo 5 já diz assim: a quem seja a glória pelos séculos dos séculos, amém. Esta é o que nós chamamos de doxologia. Agora tem duas aqui, irmãos, que eu particularmente, aliás, tem uma que nós temos canções que nós cantamos com essa doxologia, e você vai ver daqui a pouco. Agora olha em Judas, no versículo 25. Judas só tem um capítulo, logicamente. No versículo 25, Judas, olha que doxologia maravilhosa. Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo 1, eu digo capítulo 1, mas aqui é o versículo 25. Olha o que vai dizer, versículo 24, né? Vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso
para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Agora vem a doxologia. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém? A doxologia que eu quero deixar final está em Romanos. Esta nós cantamos até um louvor, tem muitos louvores, hinos que falam sobre isso. Romanos, capítulo 11. E eu quero começar do 33. Romanos 11, 33. Nós temos louvores, os irmãos já devem identificar quando nós começarmos a ler essa adoração ao Senhor, render glórias ao Senhor, saber quem é o nosso Deus, reconhecer os seus atributos visíveis e invisíveis, os seus atributos comunicáveis, entender quem Ele é, a dimensão do nosso Deus. Vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém? Amém. Nós podemos lembrar de um louvor que diz: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, nosso Deus. Só relembrando, primeiro, princípios para uma oração bíblica. Eu preciso ter um lugar a sós com Deus. Eu preciso planejar um tempo para isso, senão isso de fato você não vai conseguir fazer. Eu preciso apresentar os meus pecados diários, o que você pensou, o que você sentiu. Nós precisamos nos autoavaliar para você conhecer quem você é. Nós precisamos dar graças em todas as coisas. Tem um prato de comida, dar graças. Está levantando da cama, dê graças. Aleluia. Fala, Deus. Querem ser espirituais? Vivam esses princípios. O quinto princípio é a intercessão. O sexto princípio de uma oração bíblica são petições, lembrando que seja feita a tua vontade. Aleluia. E o sétimo princípio é a doxologia, é a adoração, é reconhecer quem é esse Deus que você invoca. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer. Glória seja dada a Ti. Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos Jesus. por esta manhã de escola bíblica, É o bom. e que esta, Senhor Deus, essa mensagem venha cair em terra boa. Senhor Deus, ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a estar absorvendo todo este conteúdo, para que possamos ser homens cheios do Espírito Santo, para que possamos ser homens cheios da presença do Senhor. Glória ao teu nome. Para que assim, Senhor Deus, os homens possam ver que há em nós uma presença especial, que é a do Espírito Santo. Que nós possamos ser íntimos do Senhor. Nos ensina a orar. Que o teu nome seja glorificado no nosso agir. Toda glória seja dada a Ti. Que essa palavra, Senhor, Aleluia. venha a trazer Aleluia.
novos dias para todos nós. Santo Espírito de Em Deus. Cristo Jesus. Obrigado. Amém. Frutifica, Glória a Deus, Deus. na tua palavra.